Retrato cantado, poesia falada, é prece, parece lamento, voz que ilumina meu pensamento. Boa tarde, você ouvinte do Retrato Cantado, seja muito bem-vindo. Pedro Barsalini, Matheus Cripa, e temos uma convidada de honra hoje. lustrosa maravilha, hein? Regina Machado com a gente. Boa sorte. Obrigada, a sorte é a minha estar aqui com vocês. Regina, para quem não conhece, é professora doutora do Instituto de Artes, responsável pelo instrumento voz, e está lá ministrando desde 2002. Isso. 2002, então faz aí quase 20 anos, né? É uma carreirinha Faz bem, tempo, né? Tem a sua própria escola de música em São Paulo. É uma pessoa que vem de São Paulo. Tá aí atuando na música, se eu não me engano, desde 86, né, Regina? Sim. Você começou a cantar hoje Comecei de manhã. a cantar em carreira solo, né? Solo desde Comecei 86. a cantar profissionalmente em 82. Eu acho que mesmo assim cabe um pouco a minha pergunta. Como que foi começar uma carreira solo exatamente no ano seguinte ao fim da ditadura militar? Essa é uma ótima pergunta. Você foi na jugular. Foi na 2 jugular. minutos de programa. 2 minutos e já mandou essa. Acho que é uma provocação, eu acho. Na verdade, assim, os anos 80 são um momento de muitas descobertas, né? Para minha geração, especialmente. Quer dizer, a gente que cresceu numa ditadura e que teve na música, felizmente, uma grande possibilidade de extravasar, né? De poder deixar as ideias ventilarem. Embora houvesse toda uma questão com a ditadura e com a censura, mesmo assim, você sabe disso, já estudou esse assunto, a produção musical foi muito intensa nos anos 70, a produção da música popular brasileira. E eu cresci ouvindo essa música, foi essa música que me formou. Querendo fazer, foi por causa dessa música, desses artistas, que eu quis me tornar uma profissional dessa área, né? Então, nos anos 80, eu fui trabalhar com Tom Zé, veja só. Foi assim que começou a minha carreira profissional. Assim. Sim, eu fui ser vocalista do Tom Zé. Foi meu primeiro trabalho profissional, né? Cantar com ele, eu fazia vocal para ele e eu tinha um outro trabalho paralelo que começou nessa época também, que era numa banda. Sabe aquele começo que todo mundo começou assim? Montou uma banda e fomos tocar na noite e fazer evento, essas coisas. Com o Tom Zé foi um grande processo de aprendizado, porque o Tom Zé é esse mestre absoluto que todo mundo sabe. Uhum. E naquele momento, eu muito jovem, né, sabia de nada. Então foi um contato que me abriu muitas janelas do pensamento, inclusive coisas que eu só fui entender anos mais tarde, porque na época ele falava de coisas que eu não fazia a menor ideia do que se tratava. E aquilo foi me preparando também para esse desejo de começar um trabalho solo, digamos assim. Embora um trabalho nunca seja solo, sempre tem muitas pessoas envolvidas. Esse negócio de trabalho solo é uma bobagem, né? Não, isso é um ponto a se destacar mesmo, porque a arte ninguém faz sozinho. Ninguém faz sozinho, em hipótese nenhuma. E ali era ainda tudo muito difícil, quer dizer, embora hoje as pessoas talvez não consigam dimensionar, né? Porque hoje você grava um disco na sua casa. Você abre o laptop e pau, vai lá e grava o disco. E naquele momento, a gravação era em estúdio, em fita de rolo. Certo. Então era realmente complicado. Não dava Eu pra ter fiz um vários estúdio em shows, comecei a tocar com uma banda que era um grupo de músicos muito incríveis, bem mais velhos do que eu. Aí os efeitos propriamente de estarmos num momento pós-ditadura militar, eu acredito que mais hoje é que eu posso refletir sobre isso e olhar, porque naquele momento você está envolvido nas coisas, você vai vivendo sem dimensionar com muita clareza, principalmente nessa fase da vida, né? Você tinha quantos anos, Se tivesse Regina? vivido num momento mais madura, isso talvez fosse diferente. Eu tinha 22 anos. 22. Em 86, né? O que eu posso dizer que a gente tinha um momento muito difícil
porque é um mercado já muito fechado, voltado predominantemente para um determinado tipo de música. Acho que naquele momento uma música bem comercial, mais pop, né? Você já tinha, obviamente, uma geração de grandes artistas que aliás, estão aí até hoje, e que são dos anos 60. Né? Caetano, Gil, Chico, Bethânia Gal, etc. E talvez, assim, para você chegar e consolidar um caminho, essa construção já tivesse que ser muito profissional desde o início e já visando esse lugar no mercado, ou seja, já construindo um trabalho que já dialogasse imediatamente com esse mercado. De fato, não era a minha perspectiva, assim, não era uma coisa de, eu não queria fazer isso. Não, eu não tinha isso como perspectiva. Não se trata de querer ou não querer. Eu tinha uma perspectiva talvez mais artesanal mesmo, de construir um trabalho. Se você não tem, talvez, muita maturidade para compreender, fica difícil você extrair tudo que pode daquele momento, entende? Então, eu tenho um pouco essa sensação com algumas coisas específicas que foram até algumas portas abertas, aproveitadas até certo nível, né? Você já compunha, né, nesse momento? Já. Quando começou o trabalho solo, já compunha? Já, mas nesse momento até cantava eventualmente uma coisa minha, mas não tinha muita ênfase nesse aspecto, não. Frisando nesse aspecto do momento político, né? Porque é muito comum os compositores de canção usarem, né? Usavam e ainda usam a canção como uma maneira de se posicionar. E então a pergunta é, acontecia também na sua composição ou sempre foi uma coisa um pouco menos enfática? Não, na minha composição diretamente não. Embora eu ouvisse muito esse tipo de música e gostava de cantar, sempre olhei para isso com muito interesse, mas na composição em si, não. Que tipo de assunto aparecia mais? Quais eram as suas urgências? Acho que eram as urgências de quem está se fixando no mundo do ponto de vista da personalidade, né? Então, as relações amorosas, o desejo de marcar, talvez. Se afirmar, digamos assim. Isso é uma coisa que eu acho que é bem típico dessa faixa etária, né? Sim, sim. Até porque é seu primeiro disco sobre a paixão, né? E veio muito tempo depois. É 98 o disco? 98 que ele começou a ser produzido, mas que foi lançado efetivamente em 2000. Porque teve uma certa questão com direitos autorais que demorou a tramitação. Demorou um pouco. Meu primeiro disco, que saiu pela W, que tem uma parte de composições minhas, algumas que eu fiz sozinha, outras em parceria com a Silvia Ferreira. Esse disco, ele é um disco que trata da questão da hibridação, né? Do quanto a música popular e a chamada música erudita podem estabelecer e estabelecem, né? Diálogos sim. Na instrumentação e no repertório. Sim. Porque eu canto coisas do Guerra Peixe, eu canto Obradors, canto Schumann. Tem uma faixa que eu não consigo falar o nome, que é em alemão. Ich will meine Seele tauchen. Então tá aí. Entendeu, gente? Ó, Spotify, tá lá no Spotify, né, Regina? Tá no YouTube. Todos os discos estão no Spotify. Plataformas Vamos digitais estão lá. É música de câmara, né? São canções lindas, mas são canções de amor. São mesmo lindas. E os arranjos são lindos também. Os arranjos do meu querido Mário Manga. Pois é, essa figura aí que aparece no seu trabalho repetidas vezes, não? Aparece em outros momentos. Ele é um grande músico, integrante do Premeditando Breck. Pode crer. Guitarrista, cellista e um grande arranjador. Um cara que eu adoro, amo. Que massa, Mário Manga. Mário Manga. Muito bonito. Pô, Regina, vamos escutar alguma coisa? Vamos. Ouvir né? Eu vou mostrar, então, Voz, que é uma composição minha e da Silvia Ferreira e que está presente nesse primeiro disco, no Sobre a Paixão. Quando ouço essa voz, penso, essa voz é minha
voz, alma gêmea do meu som. E pra nós a canção é mais que um dom, desatos nós, reúne a gente de todos os santos, reverencie os cantos. Essa voz que é como o sol caindo sobre o mar, que é como navegar por sobre a água azul. Essa voz que é como o sol caindo sobre o mar, que é como navegar por sobre a água azul. Tá aí uma boa vinheta pro programa, né? Séria. Caraca, hein, Regina? Vixe Maria. Regina, Obrigada, gente. Valeu demais. o violão, ele te acompanha desde sempre. Desde sempre. Eu comecei a tocar violão com 6 para 7 anos, por aí. E aí, ele, quando você vai compor, ele tá com você também? Sempre. Ah, sempre. É, Que bacana. 99,9% das vezes. Porque assim, meu processo de composição se dá da seguinte maneira. Por exemplo, as minhas composições com a Sílvia, as pessoas podem achar a princípio o contrário, mas as letras é que são minhas. As músicas eram delas. Caraca. E aí eu harmonizava no violão, né? Mas as melodias eram dela e ela usava o piano para compor. Ah, tá. Então, quando eu ia tocar, eu fazia alguns ajustes, às vezes mudava algumas harmonias. E escrevia as letras. Às vezes ela musicou letras que eu já tinha, que é o caso dessa. Eu tinha escrito essa letra, porque eu tinha ouvido uma cantora que eu gosto muito. E aí me veio esse negócio. Falei, quando eu ouço essa voz, penso, essa voz é minha? Minha voz, alma gêmea do meu som. Tal. Escrevi essa letra ouvindo a Gal. Que lindo. E aí, um tempo depois, a Sílvia musicou. Quando eu componho sozinha, normalmente eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Letra e música vão brotando juntas. E há pouco tempo, comecei uma parceria com a Déia Trancoso, em que eu só faço a música. Ela me manda as letras e eu faço a música. Então a parceria, ela sempre tem essa divisão, né? Letra e música vem de diferentes pessoas. Para mim, no meu caso, sim. Isso. No meu caso, sim. Interessante, porque tem casos, né, das coisas acontecerem tanto da parte de um... Tanto de um quanto de outro. De outra, e vai encontrando uma confluência. Mas muito legal, muito interessante. E saber que ela tocava piano, eu acho que me responde algumas coisas também, porque são melodias... Não tão violonísticas. Não são tão violonísticas. Sim, é verdade. Elas têm saltos que geralmente não são tão usuais assim no instrumento, né, no violão. É muito bonito essa música. Legal. Muito legal. Eu acho que o instrumento, ele tem o seu idioma também, né? Sua Sem linguagem. dúvida. A gente já conversou isso aqui algumas vezes, né? De que às vezes a pessoa fala, pô, você tem que aprender um instrumento por conta né, pra você desenvolver a sua composição e tal. E a gente teve essa conversa com a Jéssica, né? Que a Jéssica é uma cantora massa, compõe muito bem e tudo muito intuitivo, 100% intuitivo, assim. Não tem
o conhecimento teórico, mas acontece tudo ali, né? Sim. Então, e às vezes tem que tomar cuidado com essa coisa. Lógico que é sempre benéfico a gente estudar, né? Mas eu acho que tem que estudar muito para você conseguir passar daquele estágio inicial onde... Que é cerceador. Que fica tudo... Exatamente. E não é tão inicial assim. Eu acho que é um bom tempo mesmo, cara. A gente que tá no samba aí há um tempo, a gente vicia, né? Nos caminhos harmônicos. Até quando você tá sem instrumento, você canta aquilo lá que você já ouve. É legal a gente estabelecer parcerias com pessoas de outros instrumentos. E tem uma coisa interessante nesse sentido do que você está falando, porque no caso da Sílvia, ela era restauradora de obras de arte, trabalhava com restauro de quadros, e a música era totalmente intuitiva. Ela não sabia nada de música e compunha umas melodias e fazia umas coisas no piano que eram pura intuição. Caraca! Era muito lindo. Porque a galera às vezes coloca uma coisa, né, no estudo, não, porque você tem que estudar e tal, fazendo esse paralelo especificamente com o processo composicional. Não tô falando de outras coisas, né? E às vezes eu acho que puta besteira falar isso assim, tipo, nossa, porque você estuda, porque você precisa... Pô, às vezes a pessoa tem uma coisa intuitiva ali, é tão dela, cara, tão específico. Não afogar a intuição é a coisa mais importante e preciosa de qualquer processo de racionalização. É isso. Se você se deixar engolir pelo processo de racionalização, que é muito fácil, pode muito acontecer. Fácil. É muito fácil. E matar o processo intuitivo na arte, esquece, não rola. Às vezes aparece a palavra intuição e outras vezes aparece a palavra mediunidade, uma coisa mais nesse espiritual. sentido. Espiritual, mais nesse viés, assim. A gente não, né, procura não fazer apologia a nenhum tipo de espiritualidade. Então, na verdade, a gente não toma um partido de uma religiosidade, mas, mas a espiritualidade é uma coisa que constantemente a aparece, gente conversa, né? aqui. Com o Marcelo Noff, por exemplo, a gente falou sobre isso. Cara, como que você compôs essa música, essa tal música e tal? E aí ele foi falando, e a gente acabou até chegando nesse ponto que às vezes as coisas vêm de maneira intuitiva, mas parece um pouco mediúnico, assim, um processo meio mediúnico, né? A Jéssica também, um pouco disso, assim, ela não sabe como, ela tem um depoimento dela falando, certo dia eu fui pro banheiro porque eu precisava ficar sozinha e eu escrevi uma música. Ela cantou, né? 5 minutos de música. Inteira, assim, pum, bum, bum, e aí eu não sabia de onde aquilo tava vindo, sabe? Coisas que nem ela tem conhecimento sobre e veio. Tudo isso para perguntar da sua parte também, porque algumas composições suas tratam de alguma religiosidade, né? Por exemplo, Santa Cecília ou Cântico. Sim. Você sente alguma coisa nesse... Olha, é assim, um dia conversando com a Lucina sobre isso, agora aí nesse projeto, o trabalho que nós estamos construindo, e eu achei que ela deu uma definição muito boa. Ela falou assim, a nossa devoção é a música. A nossa devoção, eu complemento, aparece também através da música. Então, eu não sou uma pessoa que tem uma religião, mas eu tenho uma inclinação e uma curiosidade a respeito de algumas religiões. No que diz respeito ao candomblé, por exemplo, eu já tive muita curiosidade, eu já frequentei com alguma regularidade num determinado momento da minha vida, já faz tempo, e acho que essa coisa tão bonita dessa mitologia, dos orixás, dessa relação com as forças da natureza, isso é lindo, né? E eu acho que isso me toca, me comove. Eu ouvi muita música sobre isso, tendo como referência as pessoas que tenho, né? Que já falei aqui, Caetano, Gil, Bethânia, Gal, blá, blá, blá. Quer dizer, eu ouvi muita música que fala disso e acho que isso aparece no meu trabalho também por esse viés, como se alguma intuição nesse sentido me apontasse caminhos e me revelasse canções, né? Acho que Cântico é bem isso. Um outro cântico, que eu chamo de Cântico 2, que eu não gravei, que também vem por aí,
Daqui a pouco eu mostro um pedacinho dele. Opa. Por exemplo, a minha parceria com a Deia. Deia é uma pessoa que tem um sentido de religiosidade muito intenso. Bem interessante, assim, porque eu aí me sinto a pessoa mais cética do milênio. Porque realmente o dela é muito intenso e muitas letras carregam essa presença. E de fato, assim, é incrível como minhas canções com ela, como as melodias brotaram, assim, ela me mandava a letra num dia, no outro dia estava pronta a música. Então essa sensação de que às vezes parece que a gente é um canal e não exatamente a fonte criadora, acho que todos nós experimentamos isso em diversos momentos, né? Agora, que nome exatamente dar a isso, eu realmente não sei. Mas, sim, essa questão que a gente chama de espiritualidade, não sei se podemos, talvez, em outro momento, chamar de outra coisa, não sei. Mas acho que, para mim, é uma coisa que está presente. Sim, é forte, é marcante. Já religiosidade, não. Porque eu tenho muito problema com os dogmas de várias religiões, não é só de uma, não. Instituições, sim. Interessante. A Santa Cecília, de letra de Déa Trancoso, música sua, né? É isso. É uma melodia bem, bem diferente também, né? Eu acho uma melodia super imprevisível. Sinuosa. Sinuosa. Esse trabalho vai circular? Então, o trabalho com a Déia, a gente pretende gravar primeiro. Nós chegamos a fazer, o ano passado, nós fomos a convite do SESC para a 10ª Mostra de Música Leão do Norte e apresentamos as nossas canções em Arco Verde, na cidade de Arco Verde. A Mostra de Música Leão do Norte, que é um evento do SESC Pernambuco, acontece cada ano numa cidade. E o ano passado foi em Arco Verde e nós fomos para lá e apresentamos as canções guardadas nas dobras do tempo, que é esse o nome. Olha o título. É esse o nome. Leão do Norte é o nome de uma nação de maracatu. E aí, Regina, quer mostrar alguma coisa, já que a gente está falando disso? Você falou desse cântico, tem essas parcerias com a Déa. Eu vou mostrar o Cântico 2 que eu falei. Essa força azul, espada de combate, de repente a luz dessa força azul que me atravessa o corpo e para em minha boca o grito samurai, Pai do eterno azul estás em mim. Essa é Déa e Regina? Não, essa é só sua. Essa é de Regina. É o Cântico 2. Esse é o Cântico 2. Agora, Santa Cecília, Regina Machado e Déa Trancoso. Cecília, rogai por nós, soprai a lira por nós, intercedei junto aos céus por nós. Cecília, tocai em nós, embalai nossa alma, para que com toda calma possamos seguir. Cecília, jogai tua luz, vibrai tua nota que cura. Santa Cecília, cantai o mantra que alimenta e nos faz bem. Ó Santa, põe tua música que nos imanta. Amém. Bonito demais. Eu dei uma erradinha ali, né? Ah, não, que isso. Violão bonito, hein, Regina? Nossa, coisa boa de ouvir, cara. Obrigada. Muito bom. Eu larguei um pouco de estudar numa determinada época, porque eu estudava violão erudito, né? Tocava para valer, assim, instrumentalmente falando. Mas depois eu resolvi me dedicar à coisa da voz e da canção, e aí
abandonei esse estudo. Nos discos, assim, você não gravou nenhuma vez violão, né? No Sobre a Paixão, gravei. Sobre a Paixão tem violão seu. Sim. Depois, nos outros, não, porque no Pulsar o Manga fez todos os violões. No Agora o Céu Vai Ficando Claro é um trabalho de voz e 2 violões, Sim. com 2 violonistas incríveis, que são Ítalo Peron e Norberto Vinhas. E eles tocam muito, né? Aí eu falei, eu vou tocar para quem? Fala. Não preciso tocar. E o disco com as canções de Tom Zé, o Multiplicar-se Única, que foi produzido e arranjado pelo Dante Ozzetti, que também toca muito. Que é o último, né? O último trabalho. Exatamente. Então, eu não toquei. Porém, eu devo dizer que houve uma movimentação que me empurrou muito de volta a essa coisa de tocar e cantar. Eu participei da 9ª Mostra de Música Leão do Norte, que foi o ano retrasado. A Sônia Guimarães, que é do Sesc Pernambuco, que é uma pessoa incrível, que tem uma visão, assim... Ela realmente é muito especial, a Sônia. E ela me chamou para fazer uma participação na mostra, junto com Badia Assad, Nausete e TT Espíndola. Foi Olha o time. Era um time... Nós tocamos juntas, cantamos nossas canções, enfim. E uma cantando na canção da outra e tocando, e só nós 4. E fizemos também uma mesa de discussão e etc. Por conta disso, o ano passado, Nancy Silva, que é produtora da Badi, acabou fazendo uma proposta e a gente construiu um espetáculo chamado Substantivo Feminino. Apresentamos no Sesc Vila Mariana, eu, Badi, Ná e Lucina, que veio integrar esse time. E ali a proposta era mostrarmos nossas composições e tocarmos juntas o tempo todo. Tocar uma para a outra, tocar junto com a outra, cantar junto, enfim. Então isso me levou muito de volta para o instrumento, além do que é o seguinte, foi na minha participação na 9ª Mostra que eu conheci a Déia. Ah, não é uma amizade de longa, não, é recente. Não, é muito recente. Nossa, já tem um monte de música. As músicas foram brotando, assim, foram muitas canções. Eu conheci a Déia e aí também voltei a tocar, porque voltei a compor, estava há muito tempo sem compor. Então voltei a compor e a tocar muito e agora realmente estou muito focada nisso. Ah, tem que tocar, Regina. Você tem um violão muito lindo. O Matheus perguntou, a Regina toca violão? Eu falei, o quê? Você não, ele falou, você não ouviu ainda? Muito bonito. E é uma ligação especial, né? Essa coisa do tocar. O violão é um instrumento... Esse jeito de tocar, né? Violão e cantar, essa coisa do violão e voz é uma coisa muito Brasil, assim. Ah, sim. E é muitas vezes uma salvação, né? Acho que não foi à toa que o Caetano disse aquelas frases maravilhosas e definitivas na canção Tigresa, quando ele diz: e eu corri para o violão no lamento e amanhã nasceu azul, como é bom poder tocar um instrumento. É tudo. É verdade. Certamente. Multiplicar-se Única. Você tem composições com Tom Zé? Você chegou a compor com ele? Não. Você acompanhou cantando as músicas dele, sempre? Isso, sempre. Eu fazia vocal, fizemos muitos shows naquela época, né? O momento em que eu fui cantar com ele foi uma fase delicada da carreira dele, porque depois, nos anos 90, no começo dos anos 90, é que o David Byrne redescobriu o Tom Zé e aí o Tom Zé explodiu, né? Mas na década de 80... ele continuava tocando, compondo, gravando, mas fora do mainstream. Então, a gente fez muito show e gravamos 2 histórias infantis para uma coleção da Abril Cultural que chamava Taba. Quando eu fui fazer o Multiplicar-se Única, que, na verdade, assim, eu comecei a pré-produzir um trabalho com o Dante, que ia ser um trabalho de canções, aliás, no qual eu ia tocar violão e cantar. Mas, nesse processo de pesquisa, entrei em contato... Eu falei, eu quero colocar uma canção do Tom Zé, porque fazia parte da minha história e etc. E estava com vontade de resgatar isso. E comecei a ouvir as coisas, de novo.
Eu falei, bom, mas acho que agora dá um disco só dessas E músicas. para colocar uma só, né? Acho que não vai dar para colocar. E o Dante ficou com a mesma sensação. Uhum. E a Sílvia também. Aliás, ela foi a primeira que falou isso, porque ela estava no processo comigo, ouvindo as canções. Ela falou, acho que esse disco é só com essas músicas. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu fui recuperar canções que eu já havia cantado com ele e fui descobrir outras que eu nem conhecia. Mas, de qualquer forma, assim, mesmo não compondo com o Tom Zé, você percebe a influência da música dele na sua? Eu acredito que sim. Percebo a influência dele em várias coisas para mim, né? E em algum momento, sim, da música também. E percebo, por exemplo, embora não compondo junto, no momento em que eu vou gravar as canções dele, eu estou interferindo nessas canções, né? Porque eu estou passando o meu filtro, né, para essas canções. Exatamente. Quer dizer, destacando elementos que eu acho importante, reposicionando andamentos, né? A abordagem das canções acaba sendo uma parceria, ótica, né? Passa pela minha ótica. Quando a gente falou no começo, né? O Pedro falou desse período aí do regime militar, a gente falando das composições, porque eu sempre tive uma inclinação para escrever mais por assuntos de relações pessoais, afetivas, assim, do que a política. E teve durante uma época assim que eu me cobrei a respeito disso por achar que esses assuntos políticos são assuntos mais urgentes e, portanto, era isso que deveria ser feito, ser falado, ser dito. E aí eu não sei como é que você enxerga isso, o fato da gente falar de assuntos afetivos, de relações em meio a essas conturbações políticas, porque hoje em dia eu enxergo que tudo pode existir e existe, né, ao mesmo tempo. Mas eu tive uma época que foi meio conflituoso isso pra mim, assim. Olha, eu acho que, na verdade, política está em tudo. E não estou falando só de política partidária, embora aquela que quer falar de música de qualquer jeito. Embora essa política partidária possa nos causar e tem nos causado sérios danos, mas a política está em tudo. Num momento como que a gente está vivendo hoje, com ataques frontais à cultura e à educação, é óbvio que a gente tem o compromisso, o dever cívico, aliás, de se posicionar e de defender isso, que são nossos patrimônios, talvez os nossos mais importantes, junto com a biodiversidade, né, que também está sendo profundamente atacada por uma ideia avassaladora de agronegócio destrutivo, né, que não traz benefício nenhum ao país, a não ser aos bolsos daqueles que investem, detêm o poder. Então, eu acho que isso está sempre presente e principalmente, assim, se isso, como a mim também mobiliza, como mobiliza a vocês, se isso nos toca, se isso nos causa sensações, isso vai estar presente no nosso trabalho, não há dúvida. E às vezes a gente não precisa falar expressamente para estar falando de alguma coisa. Sim. Então a maneira como você leva as canções, por exemplo, para um roteiro de um show, você pode construir sentidos, mesmo que aquela canção não trate objetivamente do assunto. A gente também não pode esquecer que a arte ela tem esse poder, né, de lidar com o campo da sutileza, da metáfora, da transformação de sentido. Então, a gente pode, e certamente estamos assumindo essa conduta política, por que não dizer, né? Política, no sentido de defesa, quando a gente preza os nossos trabalhos, luta por eles e mantém esses trabalhos vivos e leva esses trabalhos, inclusive, a lugares onde talvez seja mais difícil fazer com que a cultura chegue. Nesse momento, por exemplo, eu fui, juntamente com Badi, Assad e Lucina, convidada a participar de um projeto incrível do Sesc, que está em sua 28ª edição, que chama-se Sonora Brasil. Esse projeto lindo reúne artistas
e leva esses artistas por todo o Brasil, para dentro do Brasil. Não apenas para as capitais. Há algumas capitais, mas há muitas cidades nos interiores do Brasil, onde nós iremos com a nossa música. Isso é político. Isso é um gesto político, porque é um gesto de sustentação da cultura, de manutenção da cultura, de levar a essas pessoas um outro tipo de som que não é aquilo que aparece na televisão, né? Que não é efetivamente aquilo que toca nas rádios comerciais. Então, isso é política, isso é exercício de resistência, isso é amor, amor pela cultura e amor pela humanidade, né? Afinal, você tem um microfone na sua frente, é uma arma poderosíssima, né? Sem dúvida. Essa resistência, ela aparece se a gente não compartilha o discurso do poder. A gente se contrapõe a isso quando mostra uma música que não é aquela música hegemônica, aquela que domina. Você está atuando nesse sentido também. Sim. E isso leva a pessoa ali, né, o ouvinte, a outras reflexões internas, pessoais. Sem dúvida, leva para outros lugares, né? Outras vivências, outras experiências. E às vezes para lugares que a gente nem imagina. Né? Exatamente. Isso que é mais legal, né? Isso é o mais bacana. É o exercício da liberdade mesmo, né? Isso, e às vezes pode ser simplesmente um refúgio, né? Às vezes até aquele momento para respirar é importante também, né? Respirar, sem dúvida nenhuma, é importante, mas obviamente sem abrir mão da luta. Com certeza. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como dizia Candeia, enquanto se luta, se samba também, né? Isso. É isso aí. Aliás, isso é um grande movimento de resistência, né? Eu queria recuperar agora onde foi que eu li isso. Que é assim, um povo sem alegria é facilmente cooptado pelo poder. Então, a alegria, o prazer estético, a fruição estética proporcionada pelas artes, não é à toa que incomoda tanto. Sim. Não é à toa que é tão atacado. Porque isso confere liberdade. E liberdade é a coisa que mais afronta o poder instituído. E educação, né, também. Sim, é que cultura também é educação. Embora possa haver uma certa separação institucional, mas a cultura é patrimônio educativo também. E, principalmente, ela está na base da formação da cidadania. Se eu conheço... É uma coisa que eu falo sempre para vocês, né, em aulas e etc. Se eu conheço a minha cultura, a cultura a qual eu pertenço, se eu conheço a minha tradição musical, cancional, artística, isso produz lastro. Isso me dá sentimento de inserção, né? De identidade. De identidade. Então, isso é muito poderoso. Não é uma coisa que a gente não pode perder de vista em hipótese nenhuma. Porque se a gente não tem história, se a gente não tem cultura, não tem lastro, a gente também não se importa com coisa nenhuma. Fica muito mais fácil de ser apropriado, né? E abre um espação pro ódio, né? Para intolerância. Que é a pessoa que não se sente pertencente a lugar nenhum. Não tem compromisso com nada, né? Com nenhuma ética, com nenhuma moral. E aí, vamos ouvir mais uma? Vamos. Nosso horário, Pedro Barsalini, infelizmente... Nossa, como passou rápido. Chegando, passa rápido, aqui né? Se deixar a gente... Eu avisei. Se deixar a gente vai até 3 horas da tarde e nem percebe. Uau, adorei. Passou muito... Quer cantar Rio de Janeiro? É bem atual essa música. Vamos nela? Nossa, que cara que foi lembrar do negócio. É bem atual essa música. E eu compus há muito tempo. Mas como tudo é cíclico, Cíclico. Como tudo é cíclico. Então é Rio de Janeiro, Regina? Rio de Janeiro. Rio, os teus tons azuis estão mudando a paixão, transformada em saudade. Copacabana não é mais princesa. Rio, a tua verdade de fato é uma boca banguela. São
Sebastião, vele por ela, meu Rio de Janeiro. Essa distância nos unir cada vez mais. Meus olhos já não podem, quando longe do teu mar, saltar de tuas pedras rumo ao infinito. Dois irmãos te ver ao fundo, um morro mais bonito. Cidade fantasia, quando a morte se faz nua e crua. Teu sonho de beleza desfaz-se pelas ruas. Que medo encantador de desvendar cidade. Que sonho assustador, tua dura verdade. Meu Rio de Janeiro, cidade que reluz, retrato brasileiro do caos que nos conduz. Mas quando te sinto, cidade, a pulsar essa paixão, um torpor me envolve, invade, e não escapo à tua sedução. E não escapo à tua sedução. E não escapo à tua sedução. Rio de Janeiro. De quando que é essa música, Regina? Ai, de 90 e... Vixe. Eu gravei no Pulsar essa música, com um violão espetacular de Suami Júnior. Nossa, Suami Júnior. Gravei em 2004, mas ela é do final dos anos 90. Estamos aí em 2019, quase 20. E lá estamos valer. Novamente. Tudo é o ciclo mesmo, né? Triste. Eu fico muito emocionado. Estamos aqui, né, chegando já ficar perto do nosso fechamento. E como eu amo a canção brasileira, cara. Eu também. Eu também, mano. Se a gente tá aqui quinzenalmente, a gente se reúne nas quintas-feiras e é tudo por devoção à música mesmo, né? Sem dúvida. Dentro do universo musical, faz um tempo que eu tô indo mais pra uma escola gringa, vai fazer um ano, assim, que eu tô ouvindo umas coisas mais dos States lá. Mas, faz um ano, porque eu passei desde 2013 a 2018, eu parei pra fazer esse exercício, eu falei, cara, eu só ouvi música brasileira, velho. E não foi por nacionalismo, nada. Foi assim, não tive esse filtro, na verdade. Uhum. Eu parei em 2018 pra pensar, falei, caraca, velho, não ouvi nada fora daqui, esses 6 anos que eu tava aqui. Aí eu falei, pô, deixa eu ouvir. Foi bom demais. E aí agora eu tô meio nessa onda aí por conta de instrumento e tal, mas quando eu ouço a canção brasileira, cara, tudo faz sentido. É louco, a gente fica aqui conversando e tentando se aprofundar no processo composicional e falar de política. E, cara, a canção, em 3 minutos, ela resolve tudo, cara. É verdade. Tudo. A canção brasileira é realmente incrível. Nossa, é muito louco. É um patrimônio cultural preciosíssimo, entende? As pessoas precisam definitivamente entender isso, ouvir, conhecer, ir a fundo, entender essa sonoridade espetacular
que brota dessa língua que é extremamente musical. É. Falo disso com um amor profundo e também com conhecimento, porque eu estudo esse assunto há muito tempo. E sou movida por esse assunto antes de estudá-lo, muito antes. Né? Sim. Muito Inclusive, antes. a tese de doutorado sua É sobre isso. Sobre a, isso. a voz na canção brasileira. Né? Sim. E é importante, né, quando a gente fala de cultura, o Roberto Mendes, uma vez que eu tive com ele, ele também Grande. fala muito disso, assim, né, e ele é um cara de Santa Amaro, assim, né, Santa Ele é demais, Amarense, e toca 200%, aquele violão aquela maravilhoso. coisa linda. E ele fala, você quer matar uma nação, né, um povo, você mata a cultura, né, que é o que ele come, o jeito que ele se veste, o jeito que ele tudo, fala, né? e aí naturalmente a música, né, e eu tava ouvindo essa música Rio de Janeiro e pensando nisso, e para além das características, dos aspectos musicais, tudo é muito Brasil, né? Porque é a natureza, é a cidade, é essa relação de amor e ódio, é o santo, e aí tem É aquela... a beleza em contraposição com a violência, né? Isso. E Como- a sedução, tá É. tudo tá ali. E a canção parece que ela atravessa, né, assim, o tempo. Desde isso de que ela isso é incrível. começou até hoje, ela atravessa, assim, você pode ouvir uma música de 20 que vai fazer algum sentido, Sem dúvida. ou uma música que está sendo feita agora, e você colocar num contexto antigo também vai fazer sentido. E a canção brasileira é realmente muito poderosa nesse sentido. A gente chegou em níveis de excelência absoluta nesse gênero, né? Entendeu? É a nossa madre superior falando isso. Não somos nós, né? Não somos nós. Salve, Palavra- retrato cantado. Palavras de Regina Machado. Você falou... Tem uma frase que me pegou muito nessa música. Rio, de fato, é uma boca banguela. Rio, a sua verdade, de fato, é uma boca banguela. Eu quis dizer várias coisas com relação a isso. Primeiro, estou citando Caetano, que está citando Lévi-Strauss. Que Caetano, naquela música Estrangeiro, disse: o antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara, pareceu-lhe uma boca banguela. E eu estou citando isso nessa canção, quer dizer, a citação da citação, para também falar da miséria, né? Do distrato com o povo e de tudo que isso produz, né? E ao mesmo tempo que pode remeter de novo à geografia da cidade, para quem lembra da Baía de Guanabara e pensa: o que ocorreu com Claude Lévi-Strauss que ele não gostou da Baía de Guanabara? O que se passou na O que cabeça? se passou, né? Mas de fato, muitas cidades, né, retratam o Brasil, assim, né, em vários aspectos históricos, sociais. Mas o Rio de Janeiro, acho que por ter sido capital e por ter uma história muito simbólica, é uma cidade que parece que retrata tudo que acontece no E Brasil. acho que porque no Rio esse contraste, ele chega a doer, né? Ele nos penetra nas entranhas, porque é uma cidade linda, linda, linda. Uma cidade linda do ponto de vista da natureza, né? Uma cidade privilegiadíssima. Belíssima. Isso, em contraste com a miséria e com a violência, assim, tudo ganha um poder, né, muito grande, porque são oposições de uma intensidade muito absoluta. Cidade da As contradição. contradições. Você tem história no Rio de Janeiro? Você morou lá? Não morei, mas eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Não morou porque é muito quente, né? Exatamente. Se nevasse lá, eu teria morado. Morou sempre em São Paulo, Regina? Morei sempre em São Paulo. É isso aí, meu povo. Então, Gente. E com moro dor- na rodovia dos Bandeirantes também, né? né? porque eu tô fica o tempo porque eu todo. sempre tô vindo sempre pra nesse Campinas. trânsito. Meu povo, com dor no coração. Nossa, que vontade de fazer. A gente vai ter que repetir uns programas. Vai ter viu, uns cara? programas que a gente vai ter que repetir. Não vai ter jeito. Eu tô com uma ideia na cabeça de juntar pessoas. Nossa, aí vai ter que ser um programa de Vixe. 6 horas. Já imaginou, cara? Regina, muito obrigado. Eu que Do agradeço. fundo do coração. Adorei estar aqui com vocês, viu? Poxa. Foi muito bom. Eu não tenho nem como agradecer mais Eu do que... também não tenho palavras. né, acho que qualquer dia eu
A gente toma uma pinga junto, Isso, né? boa Eu ideia. sei que você gosta. Eu não tomo pinga, mas eu bebo uma cerveja, você Tá bebe bom. sua pinguinha. Eu falei, ficar falando isso no ar, porque o povo vai pensar, Não, né? eu sou Não, total flex, eu acompanho os Matheus dois. também. É, a gente Tá é. bom. Muito obrigado por terem ouvido, obrigado RTV, obrigado Matheus, Obrigado, Pedro Barsalini. obrigado Regina. Valeu demais. Obrigada, E meninos. seguimos, né? Lustrosa Maravilha. E, Regina, a gente sempre tem a tradição de encerrar o programa com uma canção. Opa! Então fica aí Então a seu vamos lá. critério. Eu digo e repito, a vida é a arte do encontro. Axé. Então, vamos que vamos. Então eu vou fazer Canção Calunga, minha e de Ideia Trancoso. Iemanjá, senhor, entrou no mar de roupa. Iemanjá se molha, sorri, dança e levita. Depois estende a mão, me toca o coração, demora e acredita. Te devotei a vida cumprida sob o sol, resguardada na gota da onda erguida ao ar. Iemanjá, rainha, escuta essa canção de água marejada. Musa que embala o mar, musa que embala o mar, musa que embala o mar, essa canção calunga, noite funda